Boa noite a você que nos assiste. Estamos aqui em mais um fechamento de Carta Capital, numa quinta-feira à noite fria aqui em São Paulo. Mais uma vez na sala aqui do Mino Carta, nosso diretor de redação. Esta semana não haveremos o tradicional editorial do Mino, que esteve atarefado primeiro fazendo e depois editando a entrevista com o ex-presidente Lula, né? Lula nos recebeu na terça-feira à tarde. Mino esteve lá com o Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, que é nosso colunista de economia, enfim, para um longo papo de quase 2 horas e meia de duração. O Mino vai falar um pouquinho aí como foi esse encontro, como estava aí o astral do presidente, enfim. Como é que foi, Mino, a conversa com o presidente? Uma conversa muito boa, no sentido de que o presidente, em primeiro lugar, é um ser otimista e, portanto, continua otimista. Não há novidades desse ponto de vista. E pareceu estar muito bem em termos físicos, né? Além de ter entremeado momentos até de alegria, né? Muito sorridente. Enfim, esse indivíduo aos 68 anos, né, mostra um vigor extraordinário. O que surpreende exatamente é este vigor. E também, em primeiro lugar, pelo menos impressiona. Surpreende talvez não seja a palavra certa. Impressiona muito a paixão com a qual ele fala, né? A paixão. Então, por exemplo, ele está a certo momento ele se empolga com o que está dizendo. Então ele agarra o teu pulso, pega no teu pulso e aperta, né? Com sua força metalúrgica. E até, um parênteses, Minos, eu vi as fotos, né, da reportagem que foram feitas no mesmo dia. Ele parece até o Lula de antes da doença, enfim, desse enfrentamento todo. A cara dele está muito semelhante, né? Ele está com uma cara revigorada, parece, assim. Não, está com uma expressão muito boa e fisicamente você fica impressionado realmente, porque ele está bem, está muito bem. Pronto para o que vem, para as eleições. Bom, ele falamos de muita coisa. Algumas das falas dele foram especialmente claras e de alguma forma destemidas, digamos, considerando o climão. Por exemplo, né, quando ele diz que nunca disputaria a candidatura à presidência com Dilma Rousseff, né, ele fica muito categórico. Ele explica, não, eu tenho a maior admiração por ela, pelo caráter dela, tenho o maior respeito e uma amizade profunda, devidamente sedimentada em longos anos de convívio. Então, como é possível admitir essa possibilidade? Não é que tenha faltado quem chegou-se com essa ideia, né? Como, por exemplo, houve tempo em que eu, na presidência, dizia ele, houve quem sugerisse um terceiro mandato. Mas com a democracia não se brinca, né? Com a democracia quando se brinca e com os compromissos assumidos com o próprio partido não se brinca. Então, por exemplo, esse ponto ele foi muito claro e muito definido, muito determinado, né? Outra questão que ele enfrentou com extrema coragem de alguma forma coincide com o que eu tenho escrito, ou seja, que o PT no poder portou-se como todos os demais partidos. Ele tem críticas severas ao PT e chega a dizer não é admissível
que meia dúzia de pessoas mudem a trajetória desse partido, né? Como se ele se referisse a alguém especificamente, não declinou nomes. Certo. Entende? Então, ele admitiu que esse governo admitiu. Não foi uma admissão, foi uma declaração. Esse governo não se comunica, não soube se comunicar, né? Que é outro ponto que temos falado sim, diversas vezes. Claro. Então, teve ali umas críticas bem fundamentadas, né? E ao mesmo tempo precisas e corajosas de alguma maneira, porque de alguma forma ele abriu o jogo com clareza, né? Então é bom. Eu gostei desse. E tem muitas outras, porque foi uma entrevista muito longa. Né? São 10 páginas da revista que o leitor vai poder conferir a partir dessa sexta-feira, chegando nas bancas, celulares, etc. Mas não foi longe de ser o seu primeiro encontro com o presidente, né, menino? Não. O primeiro foi quando eu sou exatamente? Um veterano de entrevistas com o Lula, né? O primeiro foi em janeiro de 78, primeiro encontro, e produzimos, então eu dirigi a revista Isto É, produzimos a primeira grande reportagem de capa sobre o Lula, né? Lula que dali a pouco enfrentaria a primeira das 3 grandes greves do ABC, né? A primeira em 78, a segunda em 79 e a terceira em 80, da qual ele saiu preso, né? Saiu preso do sindicato por ter, segundo a ditadura, infringido a lei de segurança nacional, na qual ele foi enquadrado, né? Eu devo dizer, serei claro, para o meu orgulho, que já então eu imaginava um Lula que iria muito longe. Um Lula como personagem importante da história brasileira. E eu estava com ele, por exemplo, na noite em que ele foi preso. Estava com ele, tenho fotos dessa noite. E eu estive com ele quando finalmente ele saiu da cadeia, libertado e tal. Lula é um amigo, além de tudo, né? Mas eu tenho um certo orgulho por ter divisado nele essa personalidade que acabou ganhando espaço, a meu ver, totalmente merecido. E há algum resquício, enfim, você acha que há determinadas características que se mantiveram ao longo dessas décadas, Mina, apesar de... Totalmente. De quase uma década na presidência? Porque o Lula, eu já vi, nesse tempo, então, pipocavam as versões a respeito do Lula. Lembro-me até que numa festa da qual eu participei, havia quem dissesse que ele era um agente da CIA. E não estou falando de gente, digamos, que não teria condições de entender que não era bem assim, e não podia ser bem assim. Quer dizer, intelectuais, atores, gente assim, que estava por dentro, digamos. E havia ali gente disposta a acreditar que ele era um agente da CIA. Então, tudo se disse a respeito dele. O que eu sei dele é que o Lula é um grande negociador, excepcional negociador. Um homem ideologicamente, eu diria um social-democrata, sincero. Né? Um político extremamente hábil, um farejador do interlocutor e da índole e dos pendores do interlocutor,
extraordinário, né? Quer dizer, é um homem muito inteligente, muito dotado pela natureza, mas não enfronhado ideologicamente em alguma coisa, sabe, muito complexa, profunda. Lula, às vezes, surpreende a gente, entende? Então, ele fala do Fordismo, por exemplo, nessa entrevista, ecoando uma teoria desenvolvida pelo Antônio Gramsci, por exemplo. Então, eu percebi que ele leu Antônio Gramsci, pelo menos nesta passagem, entende? É acusado de não ler muito. Ele, na verdade, me parece, chegou às fontes, né? As fontes importantes. Muito bem. Sem contar que ele, desculpe se eu interrompo, sem contar que ele está lidando muito bem com o vernáculo. Claro que uma entrevista tem imediatamente um tom coloquial a gente até pronunciou alguns palavrões lá pelas tantas. Mas digo, ele lida bem com a língua. Ele está se saindo com extremo desemparado. Não me surpreende porque isso acontece há muito tempo, diga-se. Mas enfim, acusado normalmente de ler pouco e de falar cometendo muitos erros, ele é uma grande decepção para quem aposta nisso, né? Tá certo. É esse Lula que você lerá em 10 páginas de Carta Capital, que está sendo fechada agora, enquanto estamos aqui conversando. Enfim, o Mino vai terminar a nossa conversa aqui, vai lá terminar de fazer os últimos ajustes e por aí vai. E a partir desta sexta-feira você começa a encontrar a Carta Capital nas bancas e nos seus computadores, celulares e tudo mais. É isso, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Mino. Obrigado eu.